Olha, na semana passada o Brasil enviou ao Líbano uma missão humanitária com alimentos, remédios e insumos médico-hospitalares. E sobre o resultado dessa ajuda, a gente conversa agora com o presidente da Fiesp, Paulo Scaff, que foi um dos integrantes dessa missão a Beirute. Doutor Paulo, como vai? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Obrigado, Thiago. Um prazer estar conversando com vocês aí. Um bom dia para vocês. Nós é que agradecemos. Bom, primeiro o balanço sobre essa viagem. Foi uma política de boa vizinhança importante que o Brasil fez? Sem dúvida, né? O Brasil tem na sua cultura, no seu espírito, esse espírito solidário com todos os países, todas as nações que precisam. Especialmente com o Líbano, há uma relação fraternal. Existem mais libaneses e descendentes aqui no Brasil do que a população do Líbano. Lá tem 6 a 7 milhões de pessoas, que é a população do Líbano, e aqui tem mais que 10 milhões de libaneses e descendentes libaneses. Eu posso dar o exemplo do meu pai nascido no Líbano, numa cidade chamada Zarli. Essa cidade tem uma grande avenida que cruza toda a cidade, chama Avenida Brasil. Eu estou contando isso para mostrar que há uma relação muito próxima entre o Brasil e o Líbano. Então, quando acontece um desastre como esse, sem dúvida, a solidariedade brasileira, que já é normal, e especialmente com um país irmão, como é o caso do Líbano, ela se acentua. E é isso que aconteceu. Nós fomos a semana passada, foi uma missão, Tiago, ao pé da letra, missão mesmo, porque nós saímos aqui na tarde de quarta-feira, viajamos 23 horas, porque foi um avião cargueiro, um KC-390 da Embraer, com 6 toneladas de remédios, e nós fomos num outro avião, a comitiva. Esse avião fez 3 escalas, e cada escala é de hora e meia, mais ou menos. Entre tempo de voo e escalas, levaram 23 horas. Nós saímos quarta à tarde, chegamos quinta à tarde, e sexta à tarde voltamos para o Brasil e chegamos no sábado de manhã aqui. Ou seja, Sim. foram 23 horas para ir, 23 horas para voltar e 24 horas lá. E durante essas 24 horas, estivemos lá com o presidente da República, com o primeiro-ministro, com o presidente do parlamento, com as lideranças Sim. religiosas. Fomos ao porto, aonde se instalou o problema, onde nasceu, onde foi a explosão. Visitamos aí a cidade, no entorno do porto, num raio bastante significativo, vidros quebrados, pessoas desalojadas. E aí fizemos oficialmente a entrega desse primeiro avião com medicamentos ao exército libanês. E, naturalmente, o trabalho continua, a comunidade está mobilizada aqui no Brasil em pegar doações de remédios, de mantimentos, de alimentos, de cereais, e está se organizando uma logística para outros aviões, outros voos irem para Presente. lá e também por mar os cereais partirem aí nos próximos dias e tal. Então há essa grande mobilização de ajuda ao país irmão que é o Líbano. Claro, antes de passar para os nossos comentaristas, eu não tenho como deixar de perguntar para o senhor, na sua ausência se discutiu muito aqui e continua sendo discutida a possibilidade do Brasil furar o teto de gastos. O senhor teve com o presidente Jair Bolsonaro no embarque aqui no aeroporto de Cumbica. O senhor conseguiu falar alguma coisa com ele nesse sentido? Preocupa o senhor se isso acontecer? Olha, na verdade, não houve oportunidade. Realmente o presidente esteve lá. Vamos dizer, foi um gesto muito nobre do presidente. Ele veio de Brasília especialmente para se despedir da comitiva oficial nomeada por ele, escolhida por ele. Fui convidado por ele para ir ao Líbano. Ele foi muito atencioso com a comunidade libanesa de São Paulo e do Brasil. E nesse dia, foi uma solenidade, foi um dia com outra pauta, não se falou, não houve oportunidade nenhuma de se falar sobre isso. E, naturalmente, agora nós estamos voltando, eu voltei no sábado, a partir de hoje, voltando aí aos nossos problemas de uma forma mais envolvida. Mas eu creio que esse ano é um ano anormal, um ano atípico, um ano da pandemia mundial, enfim. Nós temos que desconsiderar um pouquinho essa situação pontual desse ano e termos uma história diferente a partir do ano que vem. Tanto é que nós estamos esperando que haja uma queda do PIB esse ano de 5% a 6% e já o ano que vem um crescimento acima de 3%. Muitos setores Uhum. estão se recuperando. Enfim, então um pouquinho de paciência aí, porque nós estamos ainda no meio da confusão da pandemia, querendo sair dela, começando a sair dela a partir do mês passado, esse mês aí. Tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, a pergunta agora é de Rodrigo Constantino. Constantino.
Bom dia, presidente. Com as limitações, claro, que você poderia responder, né, por questões diplomáticas, mas qual a sensação que o senhor encontrou no Líbano do ponto de vista político? Tem ali um clima muito pesado, muitas pessoas exigindo cabeças. A gente sabe que o governo tem muito alinhamento com o Hezbollah, que é um grupo que muitos consideram terrorista. Como é que o senhor percebeu esse ambiente político ali no Líbano? Constantino, a sua pergunta é muito boa. Eu diria que essa última explosão foi do Porto, mas antes dela, outras explosões existiram, de modo figurativo, tanto na economia, como na área social, como na política. A situação do Líbano já era uma situação muito delicada. E essa explosão, eu diria que foi uma gota d'água. O primeiro-ministro que nós tivemos, ele está interinamente, porque ele pediu demissão, ele vai sair e ele está interino até a escolha do novo primeiro-ministro. É uma situação realmente bastante complicada que passa o Líbano, independente desse desastre que deixou mortes, desabrigados e necessidades das mais diversas. Havia já um problema bastante grande, como você comentou, na área política, na área social e na área econômica. Eles vão ter que encontrar o seu caminho, né? O Brasil, com todo o carinho que tem pelo Líbano, nós vamos colaborar emergencialmente, mas há um limite para nós nos envolvermos na soberania dos países, mesmo de um país irmão como o Líbano. Nós chegamos a falar com lideranças religiosas, o presidente Michel Temer, que foi chefiando, por escolha do presidente Bolsonaro, essa missão, procurou também com toda a cautela, mas procurou tocar, vamos dizer, da importância da harmonia, da união, principalmente em momentos assim, de dificuldade, mas nós temos um limite. A gente vai até um ponto e, a partir daí, cada país tem que se resolver, né? Presidente da Fies Paulo Scaff, agora a pergunta é de Joel Pinheiro da Fonseca. Joel. Bom, presidente, bom dia. Inclusive, parabéns pela missão João. aí no Líbano, um trabalho importante aí que o Brasil vem fazendo junto a uma nação irmã. Eu queria trazer a discussão um pouco mais aqui para o contexto brasileiro, para essa discussão das desonerações das empresas, né? A gente está discutindo tanto uma prorrogação aí de desonerações de diversos setores econômicos até possivelmente 2021, e também o tema surge na reforma tributária, em que uma das pautas do governo para a reforma tributária seria justamente a desoneração da folha de pagamento. Como é que o senhor se coloca dentro dessa discussão? Bom, vamos dividir uma história anterior da história futura. A anterior havia uma desoneração, alguns setores importantes que representam em torno de 6 milhões de empregos diretos. Havia uma substituição do INSS cobrado sobre a folha, era compensado com um percentual sobre o faturamento da empresa. Isso já estava acontecendo. Esse percentual ia de 1,5% a 4,5%. Para setores de mão de obra intensiva, naturalmente havia uma economia, um aumento de competitividade desses setores, pagando um percentual sobre o faturamento e não sobre a folha de pagamento. Isso daí o governo, o presidente vetou. Isso está no Congresso e há um movimento bastante grande na tentativa de derrubar esse veto para que volte até o ano próximo, porque a possibilidade era até final de 2021 e houve uma antecipação de mudar esse sistema, que volte até dezembro de 2021 a possibilidade desses setores, das empresas que operam nesses setores, continuarem pagando esses percentuais sobre o faturamento e não os 20% do INSS sobre a folha. Isso é um assunto que está no debate, vamos dizer, passou da fase do governo, está no Congresso e nós defendemos o retorno desse benefício a esses setores até o 2021, como era previsto. Porque, considerando que nós estamos no meio de uma pandemia, esses setores são setores de mão de obra intensiva, não me parece de bom senso mexer com o custo desses setores que já estão com dificuldades. Aí se inclui o setor têxtil, de couro, setor da construção civil, tem uma série de setores que estavam, vamos dizer, planejados dessa forma.
Então, o ideal seria retornar essa possibilidade do percentual sobre faturamento até 21. E, para isso, precisaria derrubar o veto presidencial. Essa discussão está no Congresso e os setores e todos vamos trabalhar na possibilidade de não haver esse aumento de custo para esses setores importantes de mão de obra. Em relação à reforma tributária, você fala em desonerar, mas, em contrapartida, se fala na criação do imposto sobre meios de pagamentos. Esse imposto sobre meio de pagamento lembra claramente a CPMF, que nós já combatemos. A CPMF é um imposto que fica invisível nos preços, as pessoas não percebem. Ela inicia, como é a proposta nesse momento, com 0,20, mas a qualquer momento isso pode mudar, como já aconteceu no passado. Nós já apanhamos com a CPMF. Ela começou numa alíquota e ela mais que dobrou ao longo do tempo. Ela não se percebe, porque ela fica invisível nos preços. Ela onera os mais pobres, ela pesa em cima das exportações, em cima dos investimentos. Então, nós temos restrições a esse sistema. Sim. Por outro lado, democraticamente, uma reforma tributária é complicada mesmo no setor industrial. Se você for fazer um debate da reforma tributária, as ideias, o agronegócio, a construção civil, a indústria de transformação, cada uma tem uma visão diferente de reforma tributária. Por essa razão, tem que se tomar muita cautela. A gente quer uma reforma, uma modernização do sistema tributário brasileiro, mas o que nós não queremos é aumento de impostos, o que nós não queremos é tirar a nossa competitividade, quer dizer, a reforma ela tem que ser para o bem do país, para o bem dos setores produtivos. E também o momento é preocupante, porque como o governo federal tem suas contas complicadas devido a essa situação toda, os estados também estão quebrados, as prefeituras quebradas, o perigo de uma reforma tributária em meio a uma situação dessa é bastante grande. Claro. Então, eu sou bastante cauteloso em relação a querer, de um lado, sem dúvida, uma ampla reforma tributária que modernize o sistema tributário brasileiro, mas, por outro lado, pisar com bastante cautela, enxergando uma realidade do momento, das necessidades de recursos governamentais e das diferenças de realidade entre os diversos setores da agricultura, comércio, serviços e mesmo dentro da indústria, como eu disse, cada segmento é uma história diferente do outro. Presidente da Fiesp, Paulo Scaff, mais uma vez, obrigado pela atenção, gentileza, boa semana. Muito obrigado, ótima semana também a todos vocês e a todos que nos acompanharam aí durante a entrevista. Muito obrigado a todos.